Gravar, não preciso mais. Ok. Falar da Feira de Troca é falar da minha própria vida, uma parte importante da minha vida, dos 45 anos que eu tenho de Brasil. E para eu falar da Feira de Troca, e para que compreendam o real sentido da feira e o espírito que a originou, eu terei que fazer algumas colocações recuando no tempo. Lá pelo ano de 1968, quando nós tivemos, eu e minha mulher, Laísa Derne, tivemos a oportunidade de conhecer este longínquo e desconhecido recanto do território goiano, Olhos d'Água. Depois de termos adquirido uma pequena propriedade nos arredores do Olho d'Água, do distrito de Olho d'Água, que desmembrado de Corumbá, nós observamos, ficámos chocados, porque gente vinha de fora, nós tínhamos vindo do Rio, contratados pelo ONB, e tivemos a oportunidade de conhecer mercê de um negócio que fizemos na aquisição de uma pequena propriedade. Chocados nós ficámos ao ver que esta comunidade era uma comunidade absolutamente pobre, diríamos quase na beira da miséria, desconhecida e à margem de todo o processo de desenvolvimento nacional. Não havia dinheiro, não corria, portanto não havia moeda circulante, e a vida pobre, pequena, quase miserável da população, ela se desenvolvia penosamente através de pequenas trocas de elementos essenciais de sobrevivência. Um plantava um pouco de arroz e trocava o seu arroz por um pouco de feijão que o vizinho plantava. Era chamada o processo tradicional da gambira, do escambo, da troca, já que não havia moeda circulante. E então a própria jornada de trabalho, ela era remunerada através de víveres, através de elementos que serviam de subsistência. Por exemplo, e para se avaliar justamente a precariedade desse povo, é um dia de trabalho, um jornal, isto é, de sol a sol, não eram as 8 horas consagradas nos últimos anos, o dia manual de trabalho, o trabalho servil, ele começava no nascer do sol até ao pôr do sol. E essa jornada penosa de trabalho era paga com 1 quilo de toucinho do dono da propriedade. Quilo de toucinho que hoje se compra por 5, 6 reais, era esse o salário que o indivíduo possuía. Isso em que época mais ou menos? Não? Isso na década de 60, no final da década de 60 para 70. Acrescia ainda que o fazendeiro, que era o dono do trabalho, ainda complementava o salário com umas garrafas de pinga, que normalmente tinha alambique, ou uma botina dessas baratas que se comprava para o homem calçar na festa do padroeiro, que era o Santo Antônio. Ora bem, essa nossa observação levou-nos, digamos, algumas ações no sentido de poder, como se colocava o dilema. Nós ignoramos essa situação, tocamos a nossa vidinha, ou nós vamos fazer alguma coisa em prol desta comunidade. Então, a Laísa Derne, que era uma pessoa que era da área de artes, era uma artista plástica, já consagrada no meio, e ligada às artes e naturalmente sensibilizada com a condição humana, era uma figura formidável, social, pendor social e humanitário. Discutimos isso, como é que ajudamos esse povo? Dar esmola, suprir essas necessidades através de esmola,
não é dignificante. Então discutimos isso com alguns companheiros de Brasília, e ela foi da ideia, desde essa reunião surgiu então a ideia, que partiu da parte dela, efetivamente, de que nós poderíamos ajudar de uma forma indireta, ou diria até fictícia. Trocaríamos os bens que eles necessitavam, de que eles necessitavam, por, digamos, alguns elementos que servem da sua própria produção, certo? Ou era artesanato, ou era, digamos, ou frango, ou galinha, ou ovo, ou algum objeto que não era mais da utilidade deles que poderia trocar. Naturalmente, que as trocas faziam de uma forma absolutamente desigual, né? Aí tu passámos a trazer ternos, calças, casacos, camisas, sapatos, calçados, porque eles não tinham o que vestir e não tinham o que comer. De vestir, inclusive, era crucial a situação, sobretudo no inverno, nos meses de junho e julho, que era um frio de 6 graus, um frio de 5, 6 graus, que para a época e para o local era um frio absolutamente terrível, porque eles não tinham como enfrentar essas temperaturas. Então eles não tinham agasalho absolutamente nenhum. Então em Brasília, naquela época, a classe média era realmente uma classe média próspera, trocavam de roupeiro todo ano, de calçado, e era fácil angariar essas peças. Então essas peças eram nós, digamos, catalogávamos as peças, reunimos as peças em Brasília, atribuíamos a cada uma um número, registrando o autor da doação, e essas primeiras feiras de troca, elas foram às avessas, isto é, nós expunhamos os artigos que trazíamos de Brasília, e eles vinham com as suas oferendas, com a sua produção. Normalmente eram produções rústicas, assim, bem humildes, bem fracas, e vinham à procura, tentando negociar aqueles pequenos objetos deles pelas roupas ou pelos calçados que nós expunhamos em varal em plena praça, da Praça de Santo Antônio. Isso acontecia uma vez ou 2 vezes ao ano? Não, isso passou a fazer-se inicialmente nos meses mais frios, no mês de junho e julho. Primeira foi em junho, primeiro fim de semana de junho, primeiro domingo de junho de 1974. Antes de 74, que foi realmente a feira oficial nos moldes que estão hoje, antecederam outras feiras naquela natureza que eu estava explicando, a partir de 69. Em 1969, nós começamos a ensaiar essas feiras, que serviam de atração, porque o povo era tão furtivo, ele era tão humilde, não? Que eles se escondiam quando escutavam um carro na praça, fechavam as janelas e entreabriam-nas aos poucos, porque eles receavam, o povo não tinha um costume do contato com as pessoas de fora. As primeiras feiras, como é que foi logo aceito pela população local? Não foi. Como é que foi? Sim, não foi, porque desconfiados, né? Dizem que o goiano é um misto de índio com mineiro, né? E eram meio desconfiados, então eles achavam que a oferta era bom demais para ser verdade. Mas na verdade, aos poucos foi-se quebrando esse gelo, e eles vieram, e logo se noticiou essa experiência, a presença de gente de fora, que eram os professores de Brasília, que estavam fazendo uma exposição, uma feira, com coisas muito boas e muito bonitas, a troco de pouca coisa. Eles não entendiam qual era o objetivo e a intenção, até talvez não compreendessem isso. E então não foi difícil, não. As primeiras tentativas, elas foram assim, meio, digamos, pouco representativas, mas logo o povo se acercou, porque nós precedíamos essas feiras com visitas, eu e a Laís, nós visitávamos as fazendas circunvizinhas, onde nós pudemos observar que em tempos não tão remotos havia um fazer artesanal utilitário, não no sentido do comércio, mas no sentido de prover as suas necessidades primárias, sobrevivenciais. Então tinha gamela, tinha cabaça, tinha
tinha coité, tinha celas, eles fabricavam as suas próprias celas, eles fabricavam os seus próprios cintos, eles teciam as suas próprias roupas, a camisas e calças de algodão, tecidas em teares, isso depois de nós contactarmos e as pessoas locais contarem como é que faziam isso. O marido fazia gamelas com facão, né? Professor, Sim? professor Armando, e como você vê na atualidade agora, a feira, Bom. no calendário turístico do Estado, da Prefeitura, Bom, isso então o que é que muda? precedeu, digamos, a primeira feira, houve um acontecimento que ele foi, digamos, definitivo. Percebemos que, sobretudo na parte da tecelagem, não havia mais fibras. A turma deixou de plantar algodão. Os teares foram quebrando e, sem condições de reconstituí-los, deixaram de fiar. Então, nós começamos a recuperar alguns teares e algumas rodas de fiar. E esse trabalho culminou numa festa, num congressamento comunitário, onde conseguimos reunir uma centena de fiandeiras, cuja festa foi perpetuada cinematograficamente por Vladimir Carvalho, pelo cineasta Vladimir Carvalho, com o título O Mutirão das Fiandeiras, que, ao que parece, foi premiado no estrangeiro, em Paris, inclusive. Ora bem, daí para a Feira do Troca, nos moldes que a conhecemos hoje, foi um salto, foi fácil. Inclusive, na época, o ministro, um registro que eu faço questão de fazer, o ministro de Indústria e Comércio era Severo Gomes. E como não tínhamos fibras de algodão, ele veio aqui à Feira do Troca para certificar, enfim, da veracidade dos relatos, que ele mandou vir caminhões com várias dezenas de arrobas de algodão de fibra longa. E com essa centena de rodas de fiar que nós conseguimos recuperar ou comprar, reunimos uma centena de fiandeiras, de cuja festa participaram os cantos, resgate de cantos como a catira e o lundu, e as danças regionais dos tapuias, como eles falavam, a dança dos tapuias, e foi realmente uma festa fantástica, formidável. Daí até a Feira de Trocas em 1974, em dezembro de 74. E para essa da atualidade? Agora... 3 minutos. Sim, senhor. Então, olha bem. Há quem se desencante com a Feira de Troca de hoje, a partir do momento que observa que não é mais de troca pura. Não é mais de troca absolutamente compreensível, porque o motivo da troca era uma forma de entreajuda. Hoje não, hoje as pessoas não passam as necessidades, têm os seus próprios teres e haveres, têm os seus calçados, as suas roupas, e não justifica mais trocar, digamos, 100%. Tivemos sempre a preocupação de explicar para eles que se um dia a feira fosse totalmente comercial, perderia o encanto e a atração. Então, hoje, como ela se encontra, era uma feira mista. Tem gente, tem artesãos aqui, que não vendem absolutamente os seus artigos, fazem questão de trocá-los. Então é muito bom, porque não há mais a justificativa, não há mais o motivo de trocar, porque eles já têm o necessário para sobreviver. Então eles trocam, continuam trocando, alguns fazem questão de trocar. Então muita gente não compreende isso. Feira de troca já não é mais de troca, feira de troca agora porque o motivo o motivo pelo qual ela foi gerada deixou de existir, a necessidade premente sobrevivencial. Então essa é a história. Estamos à véspera de celebrar a 78ª Feira de Troca, que hoje é uma manifestação cultural e que acaba de ser, fazendo parte integrante do calendário turístico do estado de Goiás. É isso aí, basicamente. E você vai cortando, se tudo isso aí.